Muito bem, gente. Sejam bem-vindos aí. Para mim é uma alegria estar com vocês de novo, compartilhar um pouco com vocês, mais uma vez aí, dos grandes temas da teologia paulina nos últimos 150 anos, mais ou menos, é o período que a gente está abrangendo aqui. De certa maneira, eu quero que você entenda, se você fez a disciplina de Teologia Paulina 2 comigo na pós em Teologia do Novo Testamento, no Jonathan Edwards, isso daqui vai funcionar como uma espécie de recapitulação, porque muito do que são os livros que a gente escolheu para estudar, eu diria que são quase como um esqueleto do que foi o cronograma de aulas da pós, tá? A pós, como um todo, ela é mais recheada, vamos dizer assim, mas se você lê perspectivas sobre Paulo, essas 5 visões aqui, você vai acabar enxergando mais ou menos um esqueleto daquilo que a gente estudou em Teologia Paulina 2, na pós-graduação em Teologia do Novo Testamento, ou se você fez um módulo individual, né, de Teologia Paulina Contemporânea, que é o foco nosso em Teologia Paulina 2 na pós em NT. Na pós em Teologia do NT, né? Então, de certa forma, a gente vai acabar tendo uma recapitulação, uma fixação. Alguns aspectos do que alguns aspectos do que está sendo tratado nesse livro aqui especificamente. Então, até vou mostrar aqui para vocês. Vocês já devem, pelo que eu conversei com a Cíntia, vocês já devem ter visto pelo menos uma resenha do livro, mas possivelmente vocês tenham o livro em mãos. Essa aqui é a edição dele em língua portuguesa, da Thomas Nelson, tá? E vocês vão ver aqui também, antes de trabalhar com ele, quando essa tradução aqui ainda não existia, que inclusive foi quando a gente elaborou a ementa do curso no Jonathan Edwards, a gente só tinha essa versão aqui, que é a versão em inglês. A Thomas Nelson ainda não tinha terminado a sua tradução, então a gente só tinha a versão em inglês da Baker Academic. Pelo menos aí do ponto de vista editorial, aqui no Brasil eu acho que a gente está mais bem servido. Acho não, com certeza estamos, né? Você tem uma qualidade de entrega da Thomas Nelson que é superior ao do paperback comum dos Estados Unidos, então se você achar por um preço mais barato em inglês, pode compensar para você ler no original e ter o livro em inglês. Por se tratar de uma obra introdutória e não de uma obra acadêmica, eu acho que vale a pena trabalhar com a tradução. Na maior parte dos casos, inclusive, você vai ter um preço mais barato na tradução. Eu conferi hoje de manhã na Amazon, eu acho que estava R$ 39 por um livro de 330 páginas. Hoje em dia, R$ 39 é um preço bem acessível, né? Então, acho que vale a pena ter. Nesse caso aqui, acho que a tradução vale bastante a pena por se tratar de um livro introdutório. Poxa, um livro introdutório, Vitor, todos esses autores são acadêmicos, tal? Não é um livro acadêmico? Não, não é um livro acadêmico. É um livro de apresentações de ponto de vista e introdução a um debate, tá? E eu queria falar bastante sobre como esse livro se posiciona dentro do ambiente de produção literária sobre Paulo, antes da gente tratar do conteúdo dele, porque isso eu acho que é algo que você não vai ter oportunidade de ver em outros lugares. O conteúdo dele, você, além de poder ler, quando você pegar uma resenha acadêmica sobre ele, como foi o caso do que a Cíntia já compartilhou com vocês, ou se você for pegar os meus próprios vídeos no YouTube sobre esse livro especificamente, conteúdo você vai ver que tem bastante coisa lá. A gente vai tratar do conteúdo, mas antes disso eu queria posicionar o livro dentro do debate, porque isso você não vai encontrar muito por aí, tá?
Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é uma crítica ao debate, não ao livro. O livro ele se situa dentro de um debate que merece críticas. E o livro merece elogios por retratar esse debate. Agora, o debate em si, ele é um debate que tem problemas. Então, do que a gente está falando aqui? O livro apresenta perspectivas sobre Paulo. E é claro que isso usa do marketing provocativo do Jimmy Dunn e do Tom Wright de chamar a abordagem sobre os estudos paulinos desenvolvida a partir daquilo que o E.P. Sanders chamou de covenantal nomism, que a gente está dando o nome de nomismo pactual no nosso curso, alguns vão chamar de nomismo da aliança, o tipo de abordagem à teologia paulina que surge a partir do E.P. Sanders, o Jimmy Dunn e o N.T. Wright vão chamar de nova perspectiva sobre Paulo. E o livro, evidentemente, ele pega emprestado essa jogada de marketing de um nome bem colocado para tratar de perspectivas sobre Paulo, inclusive a nova, mas também outras. E ele apresenta 5 aqui. Onde eu acho que o debate merece críticas? Bom, a tentativa da nova perspectiva de responder o Paulo do liberalismo alemão do século XIX traz à tona uma espécie de ideia em que Paulo pode ter o centro da sua teologia traçado, e o centro dessa teologia se dá num debate a respeito de soteriologia ou de salvação, né? Então você tem o liberalismo alemão do século XIX elevando a ideia de justificação pela fé luterana às últimas consequências, colocando a ideia de justificação pela fé no centro da teologia paulina, para o pessoal da nova perspectiva sobre Paulo, de maneira exagerada, mas a própria nova perspectiva, ela vai circundar em torno de temas que dizem respeito à soteriologia, ou de textos que são tradicionalmente lidos dentro da discussão soteriológica e mostrando que nem sempre aquela discussão está no eixo correto e você vai ter um deslocamento da soteriologia para a eclesiologia, em especial com o Jimmy Dunn, a gente vê isso acontecer no célebre debate a respeito de como interpretar as obras da lei em Gálatas. O Dunn propõe um deslocamento de um debate soteriológico para um debate mais eclesiológico ali em Paulo. Mas esse debate, essa discussão herda do hegelianismo paulino do Ferdinand Christian Bauer, lá do século XIX, e da disciplina de religiões comparadas do E.P. Sanders, lá na segunda metade do século XX. Esse debate hoje herda uma espécie de discussão muito centralizada em torno de termos como fé, justificação, graça, fé no âmbito salvífico da fé, não apenas como conceito de crença, mas fé no seu aspecto salvífico e de dom carismático recebido por Deus na operação da economia trinitária. Num ambiente de pós-graduação, eu acho que eu posso usar essa linguagem, que está tudo certo, não vai ficar tão complexo assim, tão complicado de entender o que eu estou falando quando eu falo desse desenvolvimento do trabalho de Deus por meio dessa economia trinitária. Então, a primeira crítica é assim, tudo bem, a gente está falando de perspectivas sobre Paulo. Essas perspectivas, elas são exaustivas? Não, não são. São 5 pontos de vista não a respeito de Paulo, mas a respeito desse eixo da teologia paulina,
que pode ser considerado um eixo central ou um dos eixos da teologia paulina, que é o eixo da graça, da fé, das obras, da soteriologia, da doutrina salvífica, do que acontece com o indivíduo na eternidade. Esse debate deveria ocupar o centro das discussões a respeito de Paulo? E essa talvez seja a primeira grande crítica que a gente deva fazer. Essa talvez seja a primeira grande crítica que a gente deva fazer ao debate que esse livro está tentando apresentar. Não é propriamente uma crítica ao livro, mas ao debate que o livro apresenta, tá? É um debate magnético que gera discussão dentro e fora da academia. Hoje, dia 12 de março de 2022, eu diria que gera mais discussão fora da academia do que dentro dela. Porque mexe com sensibilidades confessionais, e tudo que mexe com sensibilidades confessionais vai ser de interesse para as autoridades eclesiais, de qualquer confissão que seja. Isso não é algo peculiar de nenhuma das denominações cristãs. Quando você mexe com uma sensibilidade confessional luterana, você vai ter figuras eclesiais luteranas querendo discutir mais aquele assunto. Se você mexe com sensibilidades confessionais da Confissão de Fé de Westminster, da Confissão Belga, você vai ter reformados querendo discutir muito mais aquilo. Se você está mexendo com sensibilidades confessionais do Concílio de Trento, você vai ter católicos que vão ter essa necessidade, esse impulso de discutir mais aquele assunto. Como essas perspectivas de Paulo a respeito de soteriologia mexem com sensibilidades confessionais do catolicismo, do protestantismo luterano, em menor grau do protestantismo reformado, mas também mexe um pouco, é natural que essa discussão ganhe força dentro do ambiente de igreja, mesmo que na academia isso não seja tão acompanhado assim. Isso seja menos relevante, embora ainda relevante, tá? Mas a gente vai ter, hoje, no dia 12 de março de 2022, essas 5 perspectivas aqui são discutidas na academia e muito discutidas no ambiente de igreja, em especial no ambiente de igreja mais elitizado, mais no ambiente de igreja mais próximo, talvez, daquilo que é um estudo sistematizado da palavra, daquilo que é um tipo de estudo dentro de um ambiente de graduação em teologia, etc. Tá? Paulo tem muito mais a dizer do que soteriologia. Na verdade, quando a gente olha as epístolas paulinas, elas não são, e isso é repetido à exaustão na academia moderna, né? As epístolas não são uma teologia sistemática de Paulo. E, ao contrário do que sugere Philip Melanchthon, Romanos não é a teologia sistemática de Paulo. As epístolas são cartas mandadas a comunidades que precisam resolver problemas internos dessas comunidades, muito embora em Romanos esses problemas internos sejam muito menos próximos do apóstolo, porque não foi ele que fundou a comunidade, mas a gente evidentemente vê problemas práticos da prática pastoral e eclesiástica do chão de igreja. A gente vê essas coisas acontecendo muito claramente nas epístolas paulinas, de maneira geral. Em Gálatas isso é evidente, você tem ali um conflito de
autoridades e de uma predileção por um determinado tipo de pregação e de rejeição de uma liderança paulina, e você tem isso no bojo da discussão de Gálatas, então você vê um problema específico de uma comunidade na Galácia. Em Tessalônica, você vai ver, e aí eu estou remontando Paulo mais ou menos em ordem cronológica, né? Vai ter uma discussão se Gálatas ou Tessalonicenses, ou primeira, né, os Tessalonicenses, é o documento que inicia os escritos paulinos. A maioria dos estudiosos de Paulo vai tender a escolher primeiro aos Tessalonicenses, datando primeiro aos Tessalonicenses lá no início da década de 40. Quem data Tessalonicenses mais para o final da década de 40, às vezes tem uma dúvida se Gálatas ou primeiro aos Tessalonicenses foi a primeira das epístolas paulinas. De qualquer forma, se você lê primeiro aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, você nota problemas reais, comunitários, práticos, absolutamente evidentes e clamando por uma resolução epistolar, uma resolução pastoral que Paulo tenta promover por meio de envio de cartas. Primeiro aos Tessalonicenses, uma preocupação com o que acontece com quem já morreu, mas Cristo ainda não voltou. Segundo aos Tessalonicenses, uma preocupação escatológica ainda um pouco mais profunda, a ponto de ter quem aguarde Cristo voltar sem trabalhar. E você tem um problema prático aí, tem gente que está vivendo à custa dos outros sem trabalhar porque Cristo vai voltar. E então você tem outros problemas práticos. Em 1 Coríntios isso fica muito evidente, divisão da igreja por causa de lideranças diferentes, tem quem seja batizado por Paulo ou batizado por Apolo, e Paulo diz que não batizou quase ninguém em Corinto, e até agradece por isso. Ainda bem que eu não batizei muita gente aí não, porque ninguém pode ficar dizendo que eu sou crente por causa de Paulo, etc. Né? Mas tem problemas práticos e reais. Dentro desses problemas práticos e reais, Paulo acaba expondo as suas convicções teológicas. E essas convicções teológicas, elas apresentam a possibilidade de discutir em que pé está o eixo central da teologia paulina. A nossa tendência é imaginar soteriologia, porque para nós a soteriologia é muito importante, e porque o protestantismo nasce, em grande medida, em meio a discussões soteriológicas absolutamente necessárias e importantes. Então, a gente olha para a história da Reforma, e uma parte importante, substancial da Reforma nasce a partir de discussões sobre a vida eterna e a salvação individual. Toda a história das indulgências, da compra de relíquias, diz respeito à diminuição do tempo de alguém, de um antepassado, ou do seu próprio tempo, no purgatório. E esse é um dos pontos importantes para o desenvolvimento de uma nova teologia, de uma reforma teológica que se dá a partir da soteriologia. Agora, quanto de Paulo está preocupado com salvação individual, soteriologia, salvação individual? Quanto de Paulo a gente vê uma preocupação, por exemplo, com escatologia? E aí a gente vai pegar, ao longo do século XX, outros estudiosos paulinos que vão sugerir um centro de Paulo muito mais escatológico do que propriamente soteriológico. E quando a gente entrar num debate sobre perspectivas sobre Paulo, talvez a gente tenha a impressão, ao ler esse título, que a gente está falando de algo exaustivo. Mas, por exemplo, você não vai pegar um livro como esse e vai ter um ponto de vista, por exemplo, do Paul Achtemeier, que é um teólogo importante do século XX, em que o povo vai dizer, olha, não, a discussão
a respeito de Paulo é muito mais deslocada para a escatologia, embora essa discussão sobre salvação, soteriologia, graça, fé, pelas obras, o que a obra significa, o que é justificação, tudo isso seja importante. Paulo é muito mais um teólogo escatológico, e a soteriologia entra como parte dessa visão escatológica de Paulo. Para o Paul Achtemeier, se você quiser pegar alguém mais antigo falando disso, você vai ver o Albert Schweitzer fazendo esse tipo de análise, e ele vai dizer, não, o centro da teologia paulina é escatológico. E aí você vai pegar outro cara, como Abraham Malherbe, ou talvez o Troels Engberg Pedersen, e eles vão dizer, olha, essas coisas todas são muito importantes, mas Paulo é muito mais um pensador parenético do que um teórico da teologia. E esses elementos teóricos da teologia, eles são muito difíceis de você recompor, porque Paulo está usando cada elemento da teologia abstrata como instrumento sempre aqui e acolá para um fim parenético, para um fim exortativo, para um fim pastoral. Essas perspectivas você não vai ler nesse livro. Portanto, mesmo que você tenha uma pretensão um tanto exaustiva, com 5 pessoas de escolas diferentes discutindo entre si, na verdade o que você vê aqui são 5 perspectivas sobre como se deu o debate a respeito da soteriologia paulina nos últimos, talvez, 50, 60 anos. Isso aqui está longe de ser a teologia paulina. Pode falar, Laion. Ô, professor, bom dia a todos. Me tira uma dúvida, professor. Uma coisa que eu não consigo entender nessa discussão da perspectiva tradicional de Paulo e a nova perspectiva é sobre essa diferenciação entre Paulo está falando de salvação ou Paulo está falando em como a gente se torna povo de Deus, como a pessoa se torna povo de Deus. Como a pessoa se torna o quê? Desculpa? Povo de Deus, Povo de membro do povo de Deus, né? Há muito essa discussão, principalmente, vamos pegar aqui o exemplo de Gálatas, né? Então, enquanto a perspectiva tradicional enfatiza muito que Paulo ali está falando de como a pessoa é salva, né? A nova perspectiva vai enfatizar que não, ele está falando como alguém se torna um membro pleno do povo de Deus. Mas não é isso que a nova perspectiva fala. Mas tudo bem, pode continuar. Você não está. Você tá, talvez você esteja confuso, porque não é isso que a nova perspectiva fala, mas pode continuar. Então pode ser. Então é bom que te corrija isso aí. Então o que eu não consigo entender é o seguinte: essa diferenciação, esse tipo de diferenciação que para mim não faz sentido, porque assim, se alguém é membro do povo de Deus, ele é salvo. Se alguém é salvo, ele é membro do povo de Deus. Então é uma diferenciação que eu não consigo entender, como Mas se não fosse tem essa diferenciação. porque, assim, então, Lion, talvez esteja difícil para você, justamente porque tem uma confusãozinha a respeito da nova perspectiva aí, a gente vai resolver. Mas pode continuar, vai até o não, fim. só concluindo então. Então, não faz sentido para mim porque não pode existir alguém que não seja povo de Deus e seja salvo, e não pode existir alguém que seja salvo e não seja povo de Deus. Embora a gente poderia dizer o seguinte: não, a questão do membro de povo, ser povo de Deus está ligado a algo mais horizontal, relacionamentos horizontais, e salvação está ligado a um relacionamento vertical entre o homem e Deus. Mas o que me parece, assim, lendo Gálatas, é que uma coisa desemboca na outra. É porque fomos aceitos por Deus e salvos por Deus e nos tornamos membros do povo de Deus pela fé em Cristo, que nós devemos viver em comunhão uns com os outros e aceitar o outro com a mesma base, ou seja, na fé em Cristo. Então, meio que uma coisa está ligada à outra, e por isso que essa discussão não me fazia sentido, mas como eu estou viajando, é bom que você já corrige. Você não está viajando, eu acho que talvez você ainda não tenha só percebido como funciona a argumentação
especificamente do James Dunn, nesse caso, a respeito de Gálatas, tá? Então, eu vou voltar nisso, Lion, mas antes eu só queria concluir por que esse debate ele merece críticas, tá? Porque talvez o pensamento paulino tenha muito mais a oferecer do que meramente uma discussão a respeito de como a pessoa vai para o céu. Ou, se você quiser uma teologia mais elaborada, sofisticada, como a pessoa é ressurreta no fim dos tempos e como funciona o trabalho salvífico da economia trinitária que faz com que essa pessoa seja ressurreta no fim dos tempos. Paulo tem muito mais a oferecer do que isso. E quando a gente concentra demais a discussão teológica a respeito de Paulo nesses pontos, a gente deixa de observar uma série de outras riquezas que a gente vai encontrar no corpus paulino, em todo o material epistolar. Riquezas que são extremamente úteis para a igreja. Tá? Então, é importante discutir nova perspectiva? É. Talvez seja mais importante a gente concentrar os nossos esforços tentando entender como Paulo enxerga os relacionamentos dentro da igreja e da igreja com o mundo, do que entender precisamente como funciona a economia trinitária a respeito da salvação, ou, se a questão não é entender, pelo menos concentrar os nossos esforços em elaborar e expor isso. Tá? Talvez a gente teria muito mais ganho para o momento em que a igreja atravessa, pensar como Paulo enxerga o papel da igreja no seu ambiente cultural e o papel da igreja no seu ambiente entre si, do que propriamente ficar numa discussão sem fim a respeito de como a graça funciona, ou de como a fé funciona, ou de como a justificação funciona. Embora essas coisas sejam importantes, elas não são tudo a respeito de Paulo. Elas são uma parte importante de Paulo. Bom, eu vou começar a falar do livro, então, pelo que o Lion colocou aqui. Vamos falar de Gálatas um pouquinho. Eu ia apresentar as coisas de um jeito um pouco diferente, mas eu vou começar aqui falando do que o Lion propôs aqui. Vamos lá. Um dos problemas da nova perspectiva é o marketing dela, tá? Virtude e problema. Por que virtude e problema? O marketing foi muito bem feito, por isso que ganhou tanta notoriedade. O que é marketing? Marketing é você ser capaz de evidenciar para um público-alvo o diferencial do seu produto. Isso é marketing. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Quando o seu produto não tem um diferencial e você é capaz de evidenciar para um público-alvo um diferencial dele, você está mentindo para o seu público-alvo. Isso é ruim. Quando o seu produto ele atende uma necessidade do seu público-alvo, e essa necessidade atendida, ela é de fato atendida por um produto que é diferente dos outros, isso é marketing bom. Teologia não é produto e ela não deveria ter público-alvo. Então, quando eu falo marketing de uma teologia, necessariamente eu estou incorrendo em problemas. Porque a nova perspectiva ela vai se destacar num ambiente de discussão acadêmica como uma jogada de marketing. O nome Nova Perspectiva é uma jogada de marketing. A maneira como o Jimmy Dunn e o Tom Wright, principalmente o Tom Wright, se referem aos reformadores é uma retórica no começo, lá na década de 80, a gente está falando de 40 anos atrás, tá? Lá na década de 80, é uma retórica agressiva que funciona como uma jogada de marketing. E como toda jogada de marketing, isso vai gerar repercussões. Essas repercussões contaminam o terreno e fazem com que as percepções a respeito do que é a tal da nova perspectiva se tornem um tanto nebulosas.
Então, a gente chega sempre nos autores da Nova Perspectiva sem que a gente seja uma tábula rasa. A gente sempre chega até os autores da Nova Perspectiva já com uma carga do que foi dito a respeito deles. E essa descrição a respeito deles nem sempre é fiel, nem sempre é bem feita. E talvez faça com que, quando a gente leia o N.T. Wright, quando a gente leia o Jimmy Dunn, a gente leia já um tanto contaminado e não consiga perceber o que esses autores de fato estão dizendo. Culpa deles, que iniciaram o projeto como uma iniciativa de marketing. Tá? Então, quando a gente olha para a história de como a coisa foi desenvolvida, a gente precisa saber disso. Tá? São caras que mexeram com sensibilidades confessionais e elaboraram uma linguagem no início do projeto, lá na década de 80, um tipo de linguagem provocativa. Esse tipo de linguagem provocativa fez com que outras pessoas reagissem ao projeto deles. Essas reações tiveram um efeito duplo. Primeiro efeito, tornou a teoria famosa. Quem tornou a Nova Perspectiva sobre Paulo famosa não foi o Jimmy Dunn, nem foi o N.T. Wright. Foram os primeiros reagentes, vamos dizer assim. A galera que ficou escandalizada. E que começou a dizer, olha o que esses caras estão dizendo. Exatamente aquilo que quem quer fazer um plano de marketing quer. Chama buzz. Tá? E no Brasil não foi diferente. Até 10 anos atrás, quase ninguém falava sobre Nova Perspectiva sobre Paulo no Brasil. Muito raro. 10, 12 anos atrás, não era um assunto. Não era um assunto. Aí, o pessoal que tem sensibilidades confessionais resolveu eleger novamente, 30 anos depois, a Nova Perspectiva sobre Paulo como vilã. E aí ela ficou conhecida no Brasil. Porque o plano de marketing foi bem feito. Então, plano de marketing bem feito, o treco ficou famoso. Agora, o problema é que, como a teoria fica conhecida pela boca de quem critica, então no meio dessa história você vai ter críticas bem feitas, críticas mal feitas, espantalhos, acusações, algumas verdadeiras, outras nem tanto. E aí, Lion, entra no que você acabou de tentar colocar aqui, tá? Muito bem, vamos colocar aqui o ponto. O que o Jimmy Dunn está tentando fazer em Gálatas, e no meu entendimento corretamente, tá? Não é fazer uma distinção entre o que é salvação e entrada no povo de Deus. Isso é uma parte da história. Mas é mostrar que uma parte do vocabulário usado por Paulo não é um vocabulário próprio da descrição da economia trinitariana soteriológica. Em outras palavras, quando a gente fala de exegese, a gente tem como objetivo primário pensar na intenção do autor e na compreensão do primeiro ouvinte. O que o Jimmy Dunn está dizendo é o seguinte, a intenção de Paulo não é descrever aos Gálatas como funciona a economia trinitariana no plano soteriológico da salvação, fazer uma ordo salutis, como faz Calvino, como faz Lutero. Primeiro, enfim, como é a ordem da salvação, o que acontece primeiro, o que acontece depois, etc.
Não. Quando Paulo usa as terminologias, em especial a terminologia obras da lei, Paulo está fazendo referência a um delimitador étnico, tá? Essa é a grande sacada do Dimidan, muito bem amparada por fontes primárias. Quando a gente fala de obras da lei, num segundo momento, a gente está discutindo a respeito da entrada no povo de Deus. Mas essa entrada do povo de Deus, ela é, num primeiro momento, um delimitador étnico. Essa é a argumentação do Dimidan. Então, o que está sendo discutido é se delimitadores étnicos produzem entrada no povo de Deus. E essa entrada no povo de Deus é uma questão primariamente eclesiológica e secundariamente soteriológica, como você bem observou. Ora, mas no fim do dia, quem entra no povo de Deus é salvo. Então, qual que é a diferença? Ora, a diferença é você ler Gálatas como se fosse um livro sobre salvação. Não é. É um livro que, num segundo momento, por consequência, vai falar sobre salvação, porque está discutindo participação ou entrada no povo de Deus. E quando você fala desse assunto, é inevitável que você fale sobre salvação. Mas a preocupação primária é se delimitadores étnicos, ou seja, obras da lei, definem qual deveria ser o povo. São coisas diferentes. Em outras palavras, perspectiva antiga, lendo Gálatas. Perspectiva antiga, lendo Gálatas. Vamos lá, deixa eu ver como didaticamente eu vou fazer isso. Mas eu quero usar um elemento visual aqui para que você entenda a diferença, porque tem, tá? Perspectiva antiga lendo Gálatas. Gálatas é um livro sobre soteriologia, e quando a gente fala em obras da lei em Gálatas, a gente está olhando para um judaizante que pensa como judeu, e um judaizante que pensa como judeu, ele entende que você tem graça e você... Aliás, você não entende que você tem graça, não. Um judaizante que pensa como judeu, ele pensa em obras boas e obras ruins. E um judeu pensa salvação, isso é perspectiva antiga, tá? E um judeu pensa salvação mais ou menos da mesma maneira que um católico pensa salvação. Um católico medieval pensa salvação. Como que é isso? Vamos lá? Num copo, eu tenho boas obras. Num outro copo, eu tenho más obras. Conforme eu encho esse copo de boas obras, se eu fizer muitas boas obras, eu sou salvo. São as minhas obras que me salvam. E o evangelho vem e destrói essa lógica. E é isso que Paulo está argumentando. Segundo a perspectiva antiga, tradicional, Paulo está combatendo essa lógica legalista porque você não é salvo pelo número de obras boas que você faz. Porque se você tiver alguma obra ruim, você já precisa responder por ela. Você é salvo pela graça. E não por um esquema de obras boas e obras ruins. Como pregava o catolicismo medieval, como pregam esses judaizantes. Perspectiva antiga a respeito de Paulo, a respeito do judaísmo. E isso é outra coisa que lá no curso eu falo algumas vezes, talvez não com a ênfase que deveria, talvez
pudesse ser mais enfático, mas em última análise, a nova perspectiva não é uma nova perspectiva sobre Paulo, tanto quanto é uma nova perspectiva sobre o judaísmo do Segundo Templo, ou como é a nova perspectiva sobre o judaísmo do primeiro século. O que o E.P. Sanders faz? O E.P. Sanders, ele observa não Lutero, não Calvino, ele observa o Ferdinand Christian Bauer, o Ferdinand Weber, o Billerbeck, o dicionário teológico do Kittel, descrevendo o judaísmo do Segundo Templo do primeiro século de acordo com essa ordem legalista. Se você tiver mais boas obras do que obras ruins, é assim que você é salvo. Ferdinand Weber, como eu digo lá no curso, inclusive, ele tenta elaborar uma dogmática paulina, uma teologia sistemática de Paulo, a partir desta lógica aqui, quando descrevendo o judaísmo. Tá? O que o E.P. Sanders vai fazer? Não. Eu estou olhando para as fontes primárias, para o judaísmo tanaítico, para os manuscritos de Qumran, em especial os manuscritos comunitários, né, de Qumran, para as Mishnás, para os Halakás e Hagadás. Enfim, eu estou olhando lá para a literatura judaica do período de Paulo e eu estou encontrando aqui uma série de textos que mostram um judaísmo que crê na graça. Então, como é que funciona essa lógica aqui? Quem que eram esses judaizantes? E aí o Jimmy Dunn vai entrar para explicar, não, peraí, não é esse o ponto. Quando a gente olha o vocábulo obras da lei, em especial nos documentos de Qumran, e aí a gente está falando do 4QMMT, do documento de Damasco, mais especificamente, quando a gente olha para terminologia obras da lei, lá naquele documento, obras da lei não são boas obras frente a obras ruins. Obras da lei são as obras que demarcam o povo judeu. Quem é o povo? Então, quando a gente fala de obras da lei, em Gálatas, a gente está falando especificamente de circuncisão, sábado e leis dietéticas. Então, quando você olha um cara como Ferdinand Christian Bauer, como Ferdinand Weber, como Billerbeck, descrevendo como Gálatas funciona, Gálatas é um livro sobre salvação e o judaizante acreditava que a salvação era obtida fazendo um grande número de boas obras. Certo? Jimmy Dunn vai olhar para Gálatas e vai falar, não. Gálatas não é um livro sobre salvação. Gálatas é um livro sobre eclesiologia, sobre demarcadores étnicos, que, num segundo momento, implicam em discutir salvação. Mas, num primeiro momento, implicam em dizer o seguinte, não, peraí, quando eu falo do judaizante, ele não está querendo que o irmão lá da Igreja da Galácia pense que a salvação dele depende dele ser bonzinho até o final e ganhar o presente do Papai Noel porque ele foi bonzinho esse ano. E fazer com que suas boas obras superem as suas obras ruins. Como o catolicismo medieval e como que seria um judaísmo legalista. Não. Gálatas é um livro que está combatendo especificamente 3 práticas da lei. Quais são? Impor aos gentios delimitadores étnicos. Ora, se você foi alcançado por Cristo,
você precisa se tornar um judeu. Como você se torna um judeu? Você se torna um judeu pela circuncisão, você se torna um judeu guardando as leis dietéticas, você se torna um judeu guardando o sábado. Essas três coisas. Essa é a diferença. Especificamente quando a gente fala do James Dunn, para o resto. E a diferença é grande. Por que que a diferença é grande? Pelo seguinte, muito mais do que falar de soteriologia aqui, Paulo está falando sobre escatologia e Paulo está falando sobre um plano redentivo cósmico. Por quê que Paulo está falando sobre escatologia e sobre um plano redentivo cósmico? Se eu acho que o problema era só um judaizante legalista que acredita que você tem que fazer boas obras para ser salvo, e Paulo foi lá e disse, não, não é pelas obras, é pela graça, eu estou falando só sobre salvação. Se eu entendo que Paulo está falando ali sobre a imposição da etnia judaica sobre gentios e que isso não deve acontecer, eu percebo que Paulo está falando também sobre outras coisas e fundamentalmente sobre escatologia. Por que que isso acontece? Porque a expectativa messiânica, principalmente fundamentada em Gênesis 12, de 1 a 3, 2 Samuel 7, a chegada do rei davídico, significava que, enfim, o reinado de Deus por meio do Messias seria colocado em prática sobre todos os povos. E então, se o Messias chega e ele inicia o seu reinado ele se dá sobre todos os povos. Se o seu reinado se dá sobre todos os povos, se Jesus é verdadeiramente o Messias e ele já está reinando, então esse reinado não deve ser só sobre o povo judeu, mas sobre todas as etnias. E, portanto, não faz sentido que a chamada ao povo de Deus se dê judaizando os outros povos, tornando-os sua etnia, mas alcançando esses povos do evangelho e por meio disso fazendo uma nova família. O que significa que o reino vindouro de Deus já está acontecendo agora. E como que isso acontece? Na medida em que os povos gentios se tornam família de Deus também. Portanto, a discussão de Gálatas, ela é uma discussão de tensão escatológica. Se você quiser pensar em já e ainda não, a discussão em Gálatas é uma discussão de como funciona o já. Então, quando você pega a perspectiva tradicional, em especial liberal alemã do século XIX e do começo do século XX, Gálatas é um livro sobre como ser salvo. Na nova perspectiva e naquilo que o Jimmy Dunn apresenta, Gálatas apresenta uma discussão étnica, escatológica, na qual a soteriologia se insere como um pedaço. Tá? E isso é de fato diferente. Existe de fato uma diferenciação. Pode falar, Toniel. Gálatas 5, 16 ao 26, ali seria então os delimitadores étnicos desse povo de Deus que já inaugurou? Vamos colocar assim, quando a gente fala do livro de Gálatas, mais ou menos como um todo, a gente está dizendo o seguinte, não existem mais delimitadores étnicos, tá? Existiam. A antiga aliança é marcada por isso. Qual que é a marca da antiga aliança? A circuncisão. É um delimitador étnico, tá? Agora, quando a gente fala do povo de Deus, os delimitadores são o sangue de Jesus Cristo,
sobre esse povo, o sacrifício dele sobre esse povo, essa nova família com todos os povos, tá? E você passa a ter delimitadores éticos, que são consequência da inclusão desse povo numa nova aliança que abrange todas as etnias. E aí alguns textos de Gálatas começam a ter muito mais sentido, como por exemplo Gálatas 3:28, quando você fala assim, em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo, nem senhor, nem homem, nem mulher. Por que que Paulo está falando disso? Porque agora essa nova família é para tudo que é tipo de gente. Pantata etne, todos os povos. E quando você começa a ler Gálatas desse jeito, você começa a ver muito mais coisas se encaixando. Tá? Pode falar, Lion. Ô, professor, desculpa tomar mais tempo aqui. É porque, assim, talvez eu não tenha sido claro na minha abordagem. Assim, primeiro, eu não estava desfazendo dos méritos da NPP e, na verdade, assim... Nem eu disse que você estava. Não, eu sei. Na verdade, assim, eu vejo muitos méritos e, assim, eu sou um fã de... Principalmente Ian Wright, da NPP é o que mais tem um contato, né? Mas, assim, o meu ponto é o seguinte, primeiro, essa questão de boas obras, eu entendo que a NPP não está falando nesse... Está combatendo justamente essa ideia de a gente colocar algo do período medieval no judaísmo, né, do segundo templo. Isso seria, na verdade, e aí eu queria a sua opinião, seria uma contextualização legal de a gente fazer no sentido de, naquela época, aquilo que os judeus colocavam como obras da lei, a gente poderia, em uma aplicação, em um segundo momento, contextualizar aquilo que algumas pessoas fazem com boas obras hoje, colocando como condição para a entrada no povo de Deus e salvação em si, entende? Seria uma contextualização, porque, de fato, o judeu não está, quando está falando de obras da lei ali, Paulo não está falando sobre quando a gente ajuda uma velhinha a atravessar a rua, então eu ganho um ponto lá com Deus para poder ser salvo, né? Nem Paulo está falando nisso, nem os judaizantes nem os judeus. Isso. Exato. Então, a gente poderia fazer, em uma contextualização, a gente poderia fazer esse link no sentido de a gente está colocando um outro fundamento que não Cristo a sua obra para a nossa entrada no povo de Deus e ser salvo. Eu acho que Paulo... Então, vamos lá. Eu acho que Paulo estaria totalmente de acordo com esse tipo de contextualização, que é uma contextualização muito mais agostiniana versus Pelágio do que bíblica. Mas eu não tenho dúvidas de que se Paulo estivesse vivo durante o debate entre Agostinho e Pelágio, ele diria, olha, Agostinho está muito mais perto daquilo que eu disse do que Pelágio. Tá? Para mim isso é muito evidente. Tá? E como contextualização, isso não apenas é bem-vindo, como é necessário, Lion. Por quê? Veja só, a gente que é protestante tem uma ênfase muito forte no discurso de dizer que a salvação é pela fé e não pelas obras. Ou pela graça mediante a fé e não pelas obras. Certo? A gente fala isso o tempo todo. A gente está o tempo todo pregando isso. A gente está o tempo todo ensinando isso. Ainda assim, na prática, a mentalidade pelagiana, ela está espalhada pela igreja inteira. Mesmo a gente sendo tão enfático a respeito do papel da graça e da fé na soteriologia, eu tenho certeza absoluta que todos vocês já tiveram desafios ministeriais nos quais gente dentro da igreja, embora tendo sido ensinada a salvação pela fé, ou pela graça mediante a fé,
vive como se a salvação acontecesse por meio das suas obras, o tempo todo com medo de não ser salvo ou de ter perdido a salvação, o tempo todo entendendo que o exercício da lei exerce algum tipo de papel na salvação. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por circunstâncias assim, mesmo a gente enfatizando tanto o fato de que a salvação é pela graça mediante a fé. No âmbito popular, no chão da igreja, as pessoas continuam acreditando que ajudar a velhinha a atravessar a rua conta pontos, e mais do que isso, botar o pé para a velhinha tropeçar anula uma parte do trabalho que Cristo fez na cruz. É suficiente para roubar aquilo que Jesus garantiu por meio do seu trabalho. Então vocês já conviveram com isso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso por experiência, por convívio, por pregar em muito lugar diferente, por rodar Brasil, e saber que legalismo é o principal problema da igreja brasileira. Certo? Muito bem. Então, fazer essa contextualização, Lion, ela não apenas é bem-vinda, como ela é necessária. E Paulo estaria de acordo com ela. Embora não fosse a preocupação primária de Paulo em Gálatas, é uma conclusão decorrente daquilo que Paulo escreve. E isso lança luz também a como possivelmente o judaísmo do Segundo Templo funcionou, ou do primeiro século plausivelmente funcionava. Uma das críticas ao nomismo pactual, no meu entendimento, mais engenhosas, mais inteligentes, vem de um autor evangelical chamado Colin Kruse. Ele nem é um acadêmico brilhante, o Colin Kruse. Ele é um bom acadêmico. Mas ele não é daqueles caras assim que divide a história entre antes do que ele escreveu e depois do que ele escreveu. Longe disso. Longe disso. Ele é um bom acadêmico, um cara competente, só isso. Mas ele é muito engenhoso ao fazer precisamente essa analogia no sentido inverso, Lion, do que você está fazendo. Ele chega e fala o seguinte, veja só, se nós protestantes temos uma religião baseada em graça, mas os seus membros, de maneira geral, são legalistas, ora, não é possível que no judaísmo do Segundo Templo você tenha uma elite que elabora uma religião baseada em graça, mas que no chão de fábrica as pessoas sejam legalistas também, e então você tem um misto, como nós temos no protestantismo hoje, uma espécie de misto de uma declaração religiosa de boca e de elaboração intelectual baseada em graça, mas uma vivência legalista, e é perfeitamente possível. E talvez isso ajude muito a explicar as críticas que Jesus faz ao farisaísmo, por exemplo, que dá essa impressão. Talvez até mais do que Paulo, Jesus nesse sentido. Especialmente o Jesus retratado no Evangelho de Mateus. Né? Será que não é esse o lance? Eu acho que o Colin Kruse tem um ponto aí. É bastante engenhoso o que o Colin Kruse prepara. Qual que é o ponto, então? Né? Nunca é demais evidenciar que os alicerces das nossas confissões se encontram num Deus gracioso. O Martinho está perguntando o nome do autor, eu vou colocar aqui escrito para ficar mais fácil. Colin Kruse. Ele fala isso no comentário dele aos Romanos. Tá?
isso que eu acabei de mencionar, no comentário dele, a Epístola aos Romanos, ele tem uma introdução que é muito boa. O comentário em si mesmo, eu não acho que é um comentário digno de ser comprado, não, tá? Então, não façam essa compra. Eu acho um comentário caro, que se um dia for traduzido em português, talvez valha a pena. É um comentário bom, mas tem outras coisas no mercado muito melhores. A Vida Nova vai lançar aí esse ano o comentário aos Romanos do Douglas Moo, que é bem superior ao comentário do Cruz. Então, não acho que seja necessário comprar, não. Mas na introdução dele, né, ele tem um excerto sobre a nova perspectiva, e nesse excerto ele apresenta esse argumento de maneira bastante engenhosa, tá? Então, acho que isso acho que isso é um ponto importante a ser ressaltado. A contribuição de Agostinho, de Lutero, de Melanchthon, de Calvino, com essa forte ênfase em um Deus gracioso, essas contribuições, elas são absolutamente necessárias para a vida da igreja, porque a vida da igreja já é muito poluída por uma mentalidade pelagiana e legalista, por uma lógica pelagiana e legalista. Vou concluir essa etapa com um exemplo de como isso se dá na vida da igreja, que talvez vocês já tenham visto isso acontecer. Já viu o cara que chega para você e fala assim, poxa, eu queria te convidar para um ministério tal? Acontece muito com o pessoal de música. Pessoal, líder de louvor e tal, você vai lá, chama um cara para tocar guitarra, né? Não pode ser outro ministério também. Você chama o cara para participar, aí o cara chega e fala assim, não, sabe o que é? Te dá uma baita de uma explicação espiritual para recusar o convite. Qual que é a explicação espiritual para recusar o convite? A minha vida espiritual ela não tá legal. Do jeito que eu tô, não sou digno de participar. E você fala assim, nossa, que bonito, que maturidade, né? Poxa, então vamos trabalhar aí na tua vida espiritual para você orar mais, para você ler mais a Bíblia, para você evitar de cair nos pecados que você está caindo, e vamos trabalhar um discipulado para conseguir te entregar, para conseguir te integrar ministerialmente, você poder trabalhar e tal. Tudo isso é muito saudável. Fazer isso, esse acompanhamento, tudo isso é muito saudável. Mas por trás de tudo isso tem uma mentalidade legalista e pelagiana. Por quê? Implícito nesse raciocínio tem a ideia de que se você discipular bastante, se você orar bastante, se você ler a Bíblia bastante, em algum momento você vai chegar num nível espiritual que dá para você fazer ministério. Ou seja, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Ajudar a velhinha a atravessar a rua, você vai conquistando pontos. Então, fazer essa analogia, Lion, mais do que bem-vindo é necessário. Tá? E talvez nesse sentido a nova perspectiva atrapalhe, porque a gente deixa de fazer. Se a gente der muita ênfase para o que a nova perspectiva diz. Tá? Então é absolutamente necessário. Mas é importante que a gente trabalhe isso como analogia, como consequência, como um segundo momento, como uma implicação daquilo que está no texto, e não como se o texto dissesse aquilo diretamente. É esse tipo de nuance que a gente está trazendo. Né? Agora, a mentalidade pelagiana, ela está aí. E ela atrapalha muito. Tá? Isabela, pode falar. Professor, bom dia. Bom dia. Essa mentalidade aí, né, pelagiana, essa coisa do nível de espiritualidade, isso é uma coisa muito forte dentro da igreja brasileira, né? E essa coisa da lei, né, das práticas e tal. A gente tem uma ética cristã, né? A gente tem uma maneira de seguir essa jornada, né? Que
assim, necessariamente, eu acho que passa por algumas práticas também, né? Como a gente lida com isso? A gente lida com essas práticas, essa ética, esse novo jeito de caminhar, como sendo um diagnóstico de algo primeiro dentro de nós, porque, assim, a prática não é o que transforma, mas o que transforma leva à prática. Seria essa a explicação mais que mais tem a ver, que a gente possa assim, levar para dentro do seio também da igreja, né, da comunidade de fé. Olha como escatologia em Paulo é importante, Isabela. Como que isso funciona? Eu mencionei o Paul Achtemeier, e como o nome dele é difícil também, vou escrever aqui, vai. Para mim, esse é um dos caras que mais didaticamente explica isso. Olha como escatologia paulina é importante. Como que Paulo, que tipo de linguagem Paulo usa para descrever esse processo? Paulo diz que a gente é ressurreto junto com Cristo, muito embora a gente ainda esteja no mesmo corpo e não tenha morrido. Paulo diz que agora a gente acordou, para a gente não viver como quem dorme. O tipo de linguagem que Paulo usa vai nessa direção, que é um tipo de linguagem que diz respeito aos eventos finais. Num certo sentido, é como se o futuro estivesse invadindo o presente. Como você... Vamos lá. Tensão escatológica em Paulo funciona mais ou menos da seguinte maneira. Tá? Nova Jerusalém está no futuro. Novo céu e nova terra está no futuro. Os nossos novos corpos ressurretos estão no futuro. Tudo isso pertence ao futuro escatológico. Agora, novas criaturas nós já somos hoje, novidades de vida a gente já vive hoje. E essa linguagem é uma espécie de invasão do futuro escatológico no presente atual do terceiro dia da ressurreição que a gente vive na nova aliança. Então, quando a gente fala em já e ainda não, o fato de sermos novas criaturas, o fato de vivermos em novidade de vida, faz com que a gente já viva um pedaço do reino de Deus. É um já. Ainda não Nova Jerusalém, ainda não Novo Céu e Nova Terra, ainda não novos corpos ressurretos, mas já novas criaturas em Cristo Jesus. Tá? Isso é escatologia. E a ética de Paulo é profundamente escatológica nesse sentido. Por quê? Quando a gente vive em novidade de vida, o que está acontecendo é que o Cristo que reina no futuro escatológico reina naquela novidade de vida que a gente vivencia. Basicamente, é você viver uma cristotopia. Então, quando a gente olha para um futuro idealizado, como esse futuro vai ser bom e tal, geralmente a gente chama esse futuro de um não lugar, de uma utopia, um futuro ideal, utópico. Na escatologia e na ética paulina, você não pensa numa utopia, num futuro utópico, mas você pensa no futuro como seria o mundo, como ele funciona quando ele é governado por Cristo. É uma cristotopia. Quando Cristo está no lugar, como esse futuro funciona? E aí eu pego esse futuro que funciona quando Cristo está no lugar e trago para o presente, e quando eu trago isso para o presente e eu vivo isso que está destinado ao futuro aqui e agora, eu trago comigo Cristo para o lugar reinando. Uma cristotopia. Cristo, topos, Cristo acontecendo aqui e agora. Tá? A ética paulina funciona dentro desses limites. Como uma parte integrativa do fato de sermos ressurretos com Cristo Jesus. Aí entra um pouco de uma das coisas que o livro traz, que a gente não tratou no nosso curso, eu gostaria de tratar antes de falar aqui, com por dentro do texto, né? Eu estou também. Antes de falar do pedido, eu queria trazer uma das coisas que o livro aqui traz, que a gente não tratou muito no nosso curso. Uma das
essas críticas que se faz à nova perspectiva, na minha opinião, com justiça, e aí se você puder desligar o seu áudio, é melhor, porque a gente está ouvindo bastante ruído, viu? Não, sem problema, sem problema. Tava uma espécie de barulho raspando no microfone, mas assim, uma das coisas que o livro traz, que eu acho relevante, é a perspectiva católica romana pós-Concílio de Trento, que é diferente do catolicismo medieval, que vai permitir que o Papa Francisco fale coisas muito parecidas com o que seria a justificação pela fé. Porque o Concílio de Trento traz formulações muito parecidas com justificação pela fé. E então você tem o Brent Pitre, que é um cara que vai elaborar aquilo que o E.P. Sanders fala dentro de um contexto católico. E aqui eu acho que a crítica à NPP feita por reformados, modernos e recentes, é uma crítica que tem fundamento. O jeito como o E.P. Sanders, não o Jimmy Dunn e o N.T. Wright, mas o E.P. Sanders formula a teologia paulina dele, é muito parecida com a teologia oficial do catolicismo. A ideia é que a justificação aconteça em duas etapas. Uma etapa de entrada e uma etapa de confirmação. E as obras estariam dentro dessa etapa de confirmação. O nomismo pactual é muito parecido com isso. A ideia de que você entra pela graça e você confirma o seu status de entrada na aliança por meio das obras que você faz. E isso é o catolicismo oficial hoje. O catolicismo do povo, ou do padre que prega na paróquia perto da sua casa, é outra parada. Talvez o padre na paróquia perto da sua casa seja um cara super ortodoxo e muito pertinho daquela soteriologia católica oficial. Talvez o padre na paróquia da tua casa seja um baita de um legalista pelagiano. Difícil saber. Do povo, da turma católica, também não dá para saber. Agora, o catolicismo oficial, ele se parece muito com o que o E.P. Sanders diz. E o Brent Pitre, nesse livro, evidencia isso, deixa muito claro. Qual que é o risco quando a gente fala que, então a gente é salvo pela fé e a nossa ética é consequência dessa salvação? É que a gente pode cair numa justificação de duas etapas, parecida com a do catolicismo. Quando, na verdade, o que me parece é que, na verdade, a justificação ela te transforma num cidadão de um outro mundo. E a ética corresponde à ética desse outro mundo, desse outro reino, desse reino futuro. E já não tem mais a ver com o trabalho de justificação em si. Tá? Então, não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas, no meu entender, quanto mais escatológico for o nosso discurso ético, mais a gente vai perceber que a ética ela não tem a ver só com fazer aquilo que é certo. Fazer aquilo que é certo é importante, mas a lógica da nossa ética está em fazer com que Cristo esteja presente. E isso é muito mais do que fazer o que é certo. Tá? Por dentro do texto, vai, abre o teu microfone aí, desculpa a bronca, não era bronca não, era só um toquezinho, porque você não ouve o barulho que está fazendo, porque não sai no seu áudio, mas no nosso estava saindo aqui. Mas pode abrir o microfone e falar a tua dúvida. Bom dia, professor. Acabei entrando com o login errado aí, por isso que está por dentro do texto, mas meu nome é Douglas. Acredita que essa questão de obras por mérito, que é tão tratada, né, que é tão falada aí no ambiente de igreja, principalmente no chão da igreja, seria aí um problema? Eu sou arminiano, então eu tenho bastante contato com essa questão semi-pelagiana, né? Infelizmente o nosso meio ele está bem carregado disso.
Se me permite uma interrupção, Douglas, se me permite uma interrupção, que eu acho que isso é importante para a sala como um todo, todas essas críticas que eu fiz ao pelagianismo e não ao arminianismo. Por quê? O arminianismo pelagiano, entre aspas, é uma caricatura do arminianismo real. Muito embora eu seja calvinista reformado, e tenha as minhas diferenciações, os meus distintivos teológicos com os pontos do arminianismo, o arminianismo, como Jacó Arminio o preconiza, e mesmo o movimento remonstrante, ele não é pelagiano. Ele não dá margem, ou não deveria dar margem a esse tipo de raciocínio do líder de louvor que eu expus aqui. Um arminiano real, clássico, fiel ao que diz Jacó Arminio, não vai cometer esse tipo de erro. Agora, voltando, Douglas, pode... Às vezes eu vejo alguns problemas de questão exegética e hermenêutica, né? O que eu observo bastante? O pessoal parte do texto e pula direto para a aplicação. Seria isso um problema de sujeito e objeto no momento da interpretação do texto? Eu colocar as minhas próprias questões, quem eu sou naquela interpretação, e não tentar compreender o que Paulo diz em Gálatas e aquilo que ele está dizendo sobre lei em Romanos? Tá. Num certo sentido, é inevitável eu ir para o texto, e aí eu vou pedir para você colocar no mundo de novo. Num certo sentido, é inevitável eu ir para o texto com os meus anseios, né? A modernidade e a exegese moderna, quando a gente dá aula de exegese no seminário, né? Quando a gente dá aula de exegese no seminário e a gente ensina método histórico-gramatical ou mesmo método histórico-crítico, se você está num seminário mais aberto, tal, vai ensinar um método histórico-crítico, tal, qualquer um desses dois métodos, a gente está ensinando um método moderno de interpretação. E nesse método moderno de interpretação, o que existe de comum entre esses dois métodos? Que são os dois métodos consagrados que geralmente se ensina primeiro no seminário, né? Que a gente chama de abordagem diacrônica do texto, né? O que existe de comum neles? É essa separação entre sujeito e objeto. Então, o que acontece? Você, como intérprete, tem que se separar do texto, que é o objeto, para, de maneira neutra, tentar entender a mensagem que aquele texto está trazendo dentro do contexto dele, que não tem nada a ver com o seu. Depois dessa compreensão, é que você tenta trazer para a tua realidade. No caso do método histórico-crítico, você nem vai tentar fazer isso. No caso do método histórico-gramatical, idealmente, você vai tentar produzir uma teologia que gere algum tipo de diálogo com a tua realidade hoje, certo? E isso é um jeito moderno de entender o texto. Esse exercício ele é válido e ele é necessário, mas ele é insuficiente. Por quê? Porque é inevitável você levar para o texto preocupações do sujeito. Quando você vai fazer a análise do texto, você não consegue simplesmente eliminar todas as suas preocupações, quem você é, a tua história de vida, a tua bagagem, o teu repertório. Não dá. Você leva o sujeito para o texto. E aí você tem gente que ajuda muito a gente a entender como a gente faz esse diálogo com o texto, trabalhando isso a partir do início do século XX. Um dos grandes auxílios para essa discussão, que é uma discussão a respeito de qualquer texto, não só do texto bíblico, né? Um dos grandes auxílios que a gente tem a partir do século XX nessa discussão é um filósofo judeu, mas o fato dele ser judeu acho que importa pouco nessa discussão, mas é um filósofo judeu chamado Martin Buber. Ele escreve um livro chamado Eu e Tu, no qual ele sugere um determinado tipo de diálogo com o texto, no qual você não tenta eliminar quem você é, mas você tenta ouvir o que o outro está dizendo. Daí o eu e o tu, na epistemologia que o Buber propõe. É menos uma tentativa de se auto-eliminar
e mais uma tentativa de enfatizar o você do texto. Ó, texto, você importa para mim. Eu sei que eu estou dialogando com você, eu sei que eu tenho o meu ponto, mas, cara, você importa. Tá? Então, o que acontece? No ambiente mais pentecostal, que geralmente é arminiano, eu não sei se o seu é pentecostal especificamente, mas eu imaginei, pela tua estante aí atrás, e pelo jeito que você está falando, imaginei que fosse um ambiente mais pentecostal. Tá? No ambiente mais pentecostal, existem maneiras de se fazer isso, existem coisas na tradição pentecostal, inclusive, que a gente pode trazer à tona para educar as nossas comunidades nesse sentido. Uma comunidade do espírito, uma comunidade pneumatológica, ela precisa necessariamente ser uma comunidade atenta à escuta. Fundamentalmente atenta à escuta. Não é a minha confissão, tá? Eu tenho que deixar isso claro. Eu sou um reformado, continuista, eu não sou cessacionista quanto aos dons, mas esse meu continuismo é um continuismo bem, como é que eu posso dizer, bem moderado, tá? Talvez cético em relação a muita coisa, enfim. Tá? Mas eu vou fazer o exercício de tentar pensar como um pentecostal clássico para ajudar quem vem de um contexto pentecostalizado, certo? Vamos dizer que a gente está dentro de um contexto Assembleia de Deus, no qual o batismo no Espírito Santo ele é manifesto necessariamente pelas línguas estranhas, pela glossolalia. Vamos dizer que a gente está nesse contexto, e num contexto arminiano. Ora, se para nós um elemento central da nossa fé é a manifestação do Espírito Santo por meio da fala, e daquilo que ele diz de maneira sobrenatural, por que quando eu vou para o texto, eu vou com a minha preocupação e não com aquilo que o Espírito Santo tem a dizer? Então, esse tipo de coisa, tentando raciocinar com uma matriz pentecostal na minha mente, é o tipo de coisa que eu utilizaria para tentar didaticamente fazer com que as pessoas da congregação entendam que o texto tem algo a dizer que precisa ser escutado, antes de eu impor ao texto as minhas necessidades e os meus anseios. Não é a minha confissão, mas tentando fazer um exercício de trabalhar com ela, né, com essa confissão, eu operaria nesse tipo de ambiente, nesse tipo de linguagem. Poxa vida, por que a gente é tão atento ao que o Espírito tem a dizer nas manifestações sobrenaturais e na manifestação da sua revelação por meio da palavra, eu vou para a palavra já tentando aplicar o meu próprio anseio, o que o meu eu tem a dizer? Não, eu tenho que ouvir o que o Espírito tem a dizer. E aí eu vou além. Um reformado cessacionista deveria fazer a mesma coisa. Tá? Um reformado cessacionista deveria fazer a mesma coisa. Então, um católico romano deveria fazer a mesma coisa, ou um cristão copta no Egito deveria fazer a mesma coisa. É a revelação de Deus que tem que ser escutada. E aí entra uma parte sobrenatural dos milagres de Deus que fazem com que a gente reordene a maneira como a gente enxerga a nossa própria vida devocional. A gente geralmente atribui a nossa conversa com Deus, o nosso diálogo com Deus, muito ao papel da oração. Cara pálida, a oração é quando você fala. A leitura da palavra é Deus falando. Se você não estiver lendo o texto bíblico, você está num relacionamento com Deus que só você fala, bro. Deixa Deus falar um pouquinho. Acho que ele deveria falar mais, inclusive. Eu acho que Deus tem muito a dizer.
Né? Então, veja, eu não sei se eu respondi integralmente a tua pergunta, mas assim, quando a gente fala de uma hermenêutica que deixe o objeto falar, eu acho que isso nos ajuda a vivenciar esse momento muito subjetivo, muito pós-moderno, muito cada um tem a sua interpretação, muito todo mundo tem o direito de falar, muito cada um tem a sua opinião e ela tem que ser respeitada. Eu costumo dizer, não, cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitado o direito da pessoa ter uma opinião. A opinião precisa conquistar respeito. Nem toda opinião precisa ser respeitada, não. O teu direito de ter opinião precisa. Mas nem toda opinião precisa conquistar respeito. Pode falar, Douglas. Pelo menos no contexto que eu tenho observado, nós temos vivido dois extremos, né? A gente tem um legalismo, que acredita que você pode até mudar os planos de Deus, né? E que a tua forma de vida, né? Aquilo que você faz é mais importante que qualquer coisa. E a gente tem agora um outro movimento, no nosso contexto também, pelo menos onde eu estou situado, surgindo, onde qualquer tentativa de afirmar uma transformação de vida pelo evangelho, qualquer sentido de, para usar uma linguagem que a gente usa bastante aqui, de necessidade de santificação, de buscar a Deus, é distorcido esse texto de obras da lei. Qualquer questão que você fale, assim, por exemplo, precisamos buscar, nós precisamos estar mais próximos de Deus, precisamos mudar as nossas atitudes, ser transformados pelo Evangelho. Logo é tido, por exemplo, que mas ninguém é salvo por obras da lei. Então existe uma distorção muito grande, pelo menos dentro do contexto que eu tenho observado, nesse sentido. E aí talvez a nova perspectiva ajude. Eu falo assim, ninguém é salvo pelas obras da lei. Legal, mas quem disse que esse texto é sobre salvação? Quem disse que a tua salvação é a coisa mais importante do mundo? Tá muito ensimesmado esse negócio aí. Quem disse que a tua salvação é a coisa mais importante do mundo? Não é. Não tá, passa longe, inclusive. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que a nova perspectiva ajuda. E ajuda bastante. Mas quem disse que esse texto é sobre salvação? Mais do que isso. Né? O legalismo ele está espalhado pela igreja evangélica inteira. Toda a denominação tem. Agora, esse movimento de hipergraça, ele é mais localizado. É um movimento que ele atinge classe média baixa talvez, mas a camada mais pobre da população ainda não, pelo menos, talvez no futuro, mas ainda não. Né? Então, é um movimento localizado de classe média, geralmente de nível educacional um pouco mais alto, mais urbano. Ele tem lá a sua relevância não tão grande quanto é o legalismo, mas ele tem lá a sua relevância. Eu entendo que a melhor maneira de você lidar com pessoas que têm essa mentalidade subjetiva, pós-moderna, pós-cristã muitas vezes, reativa a um discurso de transformação do indivíduo, etc., enfatizar esse aspecto da ética cristã no qual a vida com Deus ela é necessária, não por causa desse eixo salvífico, né? Não por causa desse eixo salvífico, mas porque quando você vive isso, é aí que você experimenta o reino. Quando você vive essas transformações, é aí que o reino acontece. É aí que Jesus se faz presente. E se eu estou vivendo uma vida que só se interessa em Jesus, pela salvação eterna que ele está disposto a me oferecer, e não pela manifestação do seu reino não pela manifestação do seu reino no presente, como eu posso ter certeza que eu quero o reino dele eternamente? Que eu desejo esse reino? Felipe, você levantou a mão? Fontana, bom dia.
Bom dia. Eu também gostaria de deixar, na verdade, duas perguntas, mas vou tentar formular aqui em um único momento. Eu venho de um meio também reformado, batista, e tive algumas dificuldades em entender, no primeiro momento, a questão da nova perspectiva, e entendo um pouco, mas queria te perguntar, uma primeira pergunta, como que a gente, como que vem do meio reformado, tradicional, a gente conseguiria dialogar, porque eu vejo não é nenhuma falta de entendimento, eu vejo como uma falta de diálogo de algumas pessoas que até admiro bastante, que eu tenho bastante respeito, em relação à NPP. Sim. E uma segunda pergunta seria, qual é a sua percepção, qual é o seu entendimento em relação a essa terceira, se é que eu posso dizer terceira onda, que é a Uhum. pós-perspectiva, né, que Sim. tem John Barclay, Michael Bird e outros bons representantes que, ao meu ver, também têm contribuído bastante com suas construções exegéticas e hermenêuticas. Qual que é a sua percepção, como você vê esse terceiro movimento aí? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ferida fechada é cicatriz, tá? Então, o que que acontece? O Jimmy Dunn e o Andy Wright abriram feridas. Então, não adianta a gente tratar a coisa como se fosse assim, é tudo tranquilo, é numa boa. Não, não é. Quando o Andy Wright, ele enfaticamente diz, Lutero estava errado, o que ele vai dizer depois, para muita gente, tampa o ouvido e não tem mais o que dizer. Esse cara é o cara que está dizendo que Lutero está errado. Entendeu? E, cara, culpa do Anti-Wright se comunicar dessa forma. Tá? Outra coisa, o James Dunn não, mas o Anti-Wright sim. A teologia paulina do Anti-Wright apresenta mudanças durante os anos. Se você lê o Clímax da Aliança, The Climax of Covenant, que é um livro lá do começo da década de 80, e você lê Paulo e a Fidelidade de Deus, que é um livro técnico dele de Paulo mais recente, você vai notar que existem diferenças. Tá? Essa teologia paulina mais completa do N.T. Wright se tornou muito mais palatável para um reformado. Especialmente porque ela é muito dialogal, ela se apresenta muito bem numa adaptação junto à teologia do pacto. Tá? Mas muita gente não leu Paulo e a Fidelidade de Deus. Leu N.T. Wright lá na década de 80. Tá? Isso complica as coisas. Então, assim, primeira coisa, afirmar que o Tom Wright afirma substituição penal, não nega substituição penal, ajuda nesse diálogo. Mas a gente não pode esperar diálogo quando as pessoas não estão dispostas a dialogar. Então, quando as pessoas não estão dispostas a dialogar, tudo bem, a gente respeita a pessoa que merece respeito. Eu imagino quais sejam as pessoas que você se refira, e se são as que eu estou pensando, elas merecem respeito mesmo, reverência. E tudo bem, o tempo vai passar, as coisas vão se ajeitar, como se ajeitaram fora do Brasil. O Douglas Moo, o D.A. Carson, que tinham uma visão muito negativa da nova perspectiva no começo da década de 90, hoje eles não têm mais, porque a poeira baixou. Né? Então, eu acho que tem esse lado. Quanto à pós-perspectiva, na pós-perspectiva você tem de tudo. Você tem coisas muito complicadas, pelo menos no meu ponto de vista.
praticamente anulando a substituição penal, como foi o tema de uma das aulas que eu dei na pós. Você pegar um livro como o livro do Matthew Bates, Salvation by Allegiance Alone, tem coisas úteis ali, tem coisas boas ali, mas a ideia central eu acho uma ideia distante do que Paulo quer dizer, e acho que, assim, Simon Gathercole apresenta uma alternativa muito melhor. O Barclay, por outro lado, já é um cara que o que ele está apresentando, no meu entendimento, deveria ser adotado por um reformado. Porque se a gente está falando de graça, a gente tem que entender como essa graça funciona. E não tem ninguém trabalhando antropologicamente melhor do que ele, até o momento. Tá? Então, eu lido com a tal da pós-perspectiva dessa forma. Tem que olhar caso a caso, cada autor, e o que eles estão trazendo. Quando você olha esse livro, Perspectiva sobre Paulo, uma outra crítica que pode ser feita é que o Jimmy Dunn, quando ele traz a pós-perspectiva, ele é o Jimmy Dunn, não, desculpa, o John Barclay, quando ele traz a pós-perspectiva, ele é, sem sombra de dúvida, o autor mais relevante da pós-perspectiva. Paulo e o Dom é o livro mais importante da pós-perspectiva, porque ele vai adicionar uma nova camada lá para o Bowen Palestinian Judaism do E.P. Sanders. Tá? Então, o livro trouxe o melhor cara. Só que o que acontece com a pós-perspectiva é que ela cria uma espécie de multiplicidade de pontos de vista muito grande. Você falar com o John Barclay, ele tem uma herança do E.P. Sanders. Você falar com o David Horrell, ele tem uma herança do E.P. Sanders. Mas o que o David Horrell trabalha e o que o John Barclay trabalha são duas coisas completamente diferentes. Tá? Então, assim, uma das coisas que é complicada é que a teologia paulina hoje, no que diz respeito a esse trabalho de graça, justificação, é um trabalho em reconstrução. Você tem muita nuance nessa história. E, além disso, você tem as perspectivas judaicas. Que aqui tem o Magnus Zetterholm, que traz uma. Mas se você ler o Alan Segal, você vai ter outro tipo de perspectiva. Se você ler a Paula Fredriksen, você vai ter outra. Então, quando você fala de tratamento acadêmico dessas coisas, o que você tem? Você tem uma grande multiplicidade. Quando você fala de tratamento eclesial dessas coisas, como que eu dialogo com o teólogo importante da minha igreja? Né? Cara, dentro dos limites da tua confessionalidade. E não tem problema nenhum nisso. Entendeu? E não tem problema nenhum nisso. Mas o cara não gosta do anti-right, não quer dialogar com... Não dialoga. Retém o que é bom. Anti-right tem muita coisa boa. Vou, de novo, recorrer à vergonha do exemplo. Recentemente, esse ano, na minha igreja, a gente está fazendo uma série de pregações, a Lexio Contínua, do Evangelho de João. O Evangelho de João vai ser inteirinho pregado. E os pequenos grupos vão trabalhar em cima daquilo que foi pregado no domingo. E aí eu tenho um grupo de WhatsApp, que é o grupo de liderança dos pequenos grupos. E eu sou uma das pessoas que está ali para ajudar os líderes de pequeno grupo e tudo mais. Com conteúdo, com material, etc. E aí, um dos meus colegas lá de ministério sugeriu o comentário de João para Todos, lá do Tom Wright. E um dos líderes de pequeno grupo falou, pô, mas isso aí não é perigoso, porque não tem NPP? E aí o rapaz que sugeriu, que é um colega meu de ministério, virou e falou assim, mas não tem NPJ, né?
Não é nova perspectiva sobre João, é nova perspectiva sobre Paulo. Então, em João está tranquilo. E no caso lá do pequeno grupo nosso, lá na verdade, do grupo de WhatsApp com líderes de pequeno grupo, isso daí colou. Foi suficiente. Ah, tá bom. Faz sentido. Tá ok. Tá tudo bem. Né? Então, como lidar com isso, que é a tua pergunta, Felipe, é contexto dependente. É contexto dependente. Vai variar de acordo com o ambiente no qual você está. No fim das contas, eu falei bem menos do livro e muito mais sobre um monte de coisa da NPP, né? Mas acho que foi bom como um tira-dúvidas aqui. Não sei se vocês gostaram aqui do que a gente conversou, mas no fim das contas, eu acho que valeu a pena. O Toniel, vamos lá. Fala aí, Toniel. Pegando esse gancho da NPJ, é possível, a partir da NPP, surgir novas perspectivas sobre Mateus, sobre Lucas, sobre Hebreus, que é bem judaico? Veja só, eu não diria que... Não diria que é a partir da NPP, tá? Mas a resposta é sim e não. Porque NPP é um baita do nome marqueteiro. Né? É um baita do nome marqueteiro. Agora, se você pensar, e como você já está pensando, que o I.P. Sanders está trabalhando é um novo jeito de enxergar o judaísmo do Segundo Templo, é claro que isso vai ter repercussões nos evangelhos. Não resta dúvida. Num certo sentido, a terceira busca pelo Jesus histórico já é um movimento influenciado pelos estudos que o I.P. Sanders traz também. Claro, a terceira busca é influenciada por um monte de coisas além do I.P. Sanders, e a influência do I.P. Sanders é minoritária. Mas a ideia de enxergar um Jesus mais judeu, dentro do contexto da Palestina do Segundo Templo, o que significava ser um galileu, as relações entre Galileia e Judéia, tudo isso vai ser influenciado por esse ad fontes, vamos dizer assim, do I.P. Sanders. Tá? Entre outros movimentos de ad fontes. Então, você vai dizer assim, o que influenciou mais a terceira busca pelo Jesus histórico? O I.P. Sanders ou o Geza Vermes? Claro que o Geza Vermes. Mas o que o Geza Vermes está fazendo Geza Vermes escreve assim, tá? Só para vocês saberem do que eu tô falando. Se for na livraria, você vai ver outra coisa, né? Geza Vermes. Tá? Mas se pronuncia Geza Vermes. Tá? É evidente que o Geza Vermes, o Gerd Tyson, são mais importantes para a terceira busca do que é o I.P. Sanders. Mas o que eles estão fazendo na terceira busca é exatamente o que o I.P. Sanders estava fazendo com Paulo, sabe? Muito parecido, pelo menos. De forma que você entender melhor como o judaísmo funciona, sim, vai influenciar muito como a gente lê os evangelhos. Exemplo disso, tem um livro agora que saiu recentemente sobre os fariseus, que é de uma escritora judia chamada M. Jill Levine, que apresenta os fariseus de uma maneira muito mais positiva, como reconstrução histórica, do que aquilo que a gente está acostumado a pensar. Sem sombra de dúvida, tem uma influência grande desse temperamento da academia frente aos estudos do judaísmo do Segundo Templo a partir da década de 60 e 70. Né? Então, sim. O que não significa que você tenha, nos autores da NPP, uma percepção de
algum tipo de mudança doutrinária decorrente dos estudos dos evangelhos. Se você olhar o que o James Dunn fala a respeito dos evangelhos e o que o Tom Wright fala a respeito dos evangelhos, o que você vai ver ali é uma teologia extremamente conservadora. Tá? Os dois são importantes para a terceira busca do Jesus histórico, né? Muito mais do que o E.P. Sanders. Tanto James Dunn como o N.T. Wright são caras que, para evangelhos sinóticos, são fundamentais, são muito importantes nos últimos 30 anos. Né? Na verdade, assim, você tem aí 5 estudiosos britânicos que são baluartes dos estudos de evangelhos sinóticos, que não dá para passar sem, e que são, de alguma maneira, evangelicais, vamos dizer assim, conservadores, né? James Dunn, o Tom Wright, o Larry Hurtado, que inclusive está na estante do Douglas aí que eu vi, né? O Larry Hurtado, o Richard Bauckham e o Crispin Fletcher Lewis, que é mais recente do que esses 4, né? Mais novo do que esses 4. Você tem esses 5 caras, que são 5 caras conservadores. Né? Você tem esses 5 caras que são 5 caras conservadores. E todos eles têm alguma influência no jeito de entender Paulo, mas são muito importantes em evangelhos, e do ponto de vista doutrinário, mudou nada, pelo contrário. Você pegar o trabalho do James Dunn e o trabalho do Tom Wright, eu não sei como é que foi traduzido recentemente o trabalho do Jimmy Dunn, que é o Jesus Remembered, que é o trabalho de Jesus histórico do Jimmy Dunn, o pessoal lá da Academia Cristã, não sei se foi a Academia Cristã também, começou a traduzir, não sei se está traduzindo também, depois eu preciso dar uma olhada nisso daí. Ah, não foi? Então estava sendo, não deu certo, tá bom. Bom, não deu certo, paciência. Né? Então, continua sendo Jesus Remembered. Se pegar o trabalho do Jesus Remembered e Jesus and the Victory of God, que é do N.T. Wright, são trabalhos quase que de apologética. A ressurreição do Filho de Deus é um trabalho quase que de, pelo menos tem um pedaço dele, que é um trabalho de apologética. Né? Ressurreição do Filho de Deus, trabalho sobre ressurreição do N.T. Wright, que faz, nos capítulos iniciais, com o tema da ressurreição, algo similar àquilo que o John Barclay faz com a graça em Paulo e o Dom nos capítulos iniciais também. Vocês viram isso lá no curso, porque era literatura obrigatória. Né? Então, a ressurreição do Filho de Deus tem alguns capítulos mais para o final que são praticamente apologética, né? De tão conservador que é. Então, efetivamente, por que a resposta é sim e não, Toniel? Porque se você pegar vários autores não confessionais, eles estão trabalhando a compreensão do judaísmo do primeiro século, inclusive em diálogo com os evangelhos, em especial os evangelhos sinóticos. A terceira busca pelo Jesus histórico tem essa mesma tônica da NPP, tá? Mas os caras que propuseram a NPP, quando eles se aventuram pela terceira busca pelo Jesus histórico, você não tem mudança do ponto de vista doutrinário nenhuma relevante. Nenhuma. Você tem aprofundamento, detalhamento, compreensão melhor de algumas passagens, mas nada que afete algo confessional. Tá? Então, basicamente é isso. Eu queria encerrar lendo um comentário grande do Martinho. Desculpa, é Xingulo, tá? Professor, a linha é muito tênue, eu acho, porque às vezes fica muito distante a concretização ou materialização do que significa o pela graça. Concordo plenamente. Me parece que é tudo junto, essa diferenciação graça-obra, e fazemos apenas por uma questão metodológica. Muito do que o John Barclay vai propor é isso que você está falando, inclusive. Quando lemos os evangelhos, o que temos é: o reino chegou, Deus está assumindo o seu reinado, se arrependam. Ou seja, diante dessa nova realidade, nosso modo de viver deve ser diferente, um viver alicerçado na graça de Deus,
que porém se manifesta em práticas, ou seja, obras. Meu ponto é, isso acontece em mutualidade. Bela maneira de resumir Teologia do Novo Testamento, do George Eldon Ladd, que vai propor basicamente isso que você está falando, Martinho. Tá? Quem eu acho que é alguém a ser lido, e infelizmente isso não está ainda em português, para entender essa relação entre teologia e ética em Paulo, é Richard Hayes, The Moral Vision of the New Testament. Esse livro explica em detalhes aquilo que eu coloquei a respeito da escatologia tomando lugar na ética paulina. A ideia de que você já é nova criatura. O Reis trabalha bastante com essa ideia. Nós tivemos uma aula sobre esse livro, fantástico, ótimo, ótimo. Tá? Eu acho que, assim, tem detalhes exegéticos do livro dos quais eu discordo, às vezes discordo até bastante, mas a percepção central do Reis é espetacular. Lion, última pergunta aqui e a gente encerra. O professor, o Barclay, ele, nesse Paulo e o Dom, ele traz um conceito parecido aí, do que está sendo comentado, sobre a questão de textos, e até em Paulo, que falam sobre o julgamento de Deus a partir das nossas obras, como uma consequência daquilo que Deus transformou em nós, que no nosso coração, sermos novas criaturas, isso irá gerar boas obras, uma vida piedosa, e o julgamento será a partir dessas obras que são consequências dessa transformação. Né? O Barclay ele traz isso no Paulo e o Dom, que é muito parecido com essa ideia aí do que está sendo comentado. Né? Vamos lá. Olha só que coisa interessante, né? O que o Barclay ele vai propor é que a graça tem qualificações, né? E que, embora ela seja incondicionada, em outras palavras, você não faz nada para receber o presente. Não tem condição para que você receba o presente. Isso não significa que não exista expectativa de que você faça algo com esse presente que você recebeu. Esse presente da salvação que você recebeu, existe uma expectativa de que você faça algo com ele. Tá? Então, o Barclay vai operar nesses limites, e eu acho que em boa parte daquilo que ele opera nesses limites, ele opera de modo correto. Só tem que tomar cuidado com a linguagem que a gente utiliza para descrever esse processo, porque pode ficar parecendo que na prática você está sendo salvo pelas obras que você fez, o que não é verdade no Barclay. Né? Não. Você está sendo salvo pela graça, e uma vez salvo pela graça, existe uma expectativa de que você trabalhe a sua salvação, coloque em prática, coloque no chão da realidade a salvação que te foi dada, te foi concedida graciosamente. Para usar a linguagem de Filipenses. Desenvolvam a sua salvação. Numa tradução que eu não acho tão feliz assim, mas é a mais consagrada, né? A mais conhecida. Certo? Então, a maneira como a gente coloca isso em palavras pode ser arriscado, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas eu não tenho dúvidas de que o presente nos é concedido com uma expectativa de algo que a gente faça com ele, com esse presente. Certo? Eu gostaria de orar para a gente concluir. Otoniel, as obras são feitas pela graça, ou seja, nossas obras não nossas obras não são anteriores à graça. A graça é concedida, e quando a graça é concedida, existe uma
expectativa natural de que ela ganhe forma na realidade. A maneira como ela ganha forma na realidade são as obras. Tá? Vamos lá. Eu gostaria de orar para a gente concluir. E aí, Cíntia, olha só, se você quiser, a gente combina de um outro dia e eu faço uma apresentação estruturada, especialmente do capítulo do Magnus Zetterholm, porque é um capítulo que a gente não tratou na pós e eu também não tratei hoje aqui. Né? De repente eu posso comparar o Zetterholm com o Alan Segal, ou com a Paula Fredriksen, enfim, quais são as propostas do que Paulo diria para o judaísmo de hoje, ou para judeus de hoje. Eu acho que isso pode ser interessante. Tá bom? A gente, com certeza, a gente falar. quer e a gente agradece, e eu acho que a Paula Fredriksen é uma pessoa muito importante, né? E acho que a gente conhece ainda pouco do trabalho dela, mas acho que seria muito legal fazer essa conexão, sim. A gente agradece muito se você puder estar com a gente mais uma vez. Para a gente vai ser uma honra. Tá, a gente pode combinar aí, a gente combina mais para frente, a gente faz isso. Tá? Eu gostaria de orar, se vocês puderem me acompanhar em oração. Pai querido, a gente te agradece, Deus, porque a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, a tua graça é um presente. Se dependêssemos do nosso próprio trabalho, estaríamos perdidos. E o que a gente pede, Deus, é que nós saibamos apreciar esse dom da graça que o Senhor nos dá. Seja por meio do esforço intelectual, seja por meio do testemunho cristão experimentado no dia a dia. Essas coisas, Deus, a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Eu tenho que cuidar de um bebê, então eu já vou indo